boa noite. Boa noite. O governo prepara a proposta de reforma da Previdência. E o Jornal Nacional mostra as diferenças básicas para o modelo atual. Anúncios de produtos por preços baixíssimos fazem vítimas em redes sociais. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos provoca nova polêmica ao falar sobre escolas, ciência e igreja. Rachaduras ameaçam um bairro inteiro na capital de Alagoas. Morre o padre Quevedo, que se dedicou à parapsicologia. A Justiça de Goiás acolhe denúncia contra o médium João de Deus. 15 mil pessoas disputam empregos num supermercado no Distrito Federal. O regime de Nicolás Maduro é acusado de torturar militares na Venezuela. A adolescente saudita que fugiu por querer estudar ganha status de refugiada. E o Flamengo concretiza a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A partir de agora, no Jornal Nacional. Pessoal, eu acabei de acordar e dar uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. O governo do Ceará transferiu mais 20 presos para um presídio federal no Rio Grande do Norte. Eles são suspeitos de comandar os ataques que completaram hoje uma semana. Os bombeiros tiveram muito trabalho neste bairro de Fortaleza. Pela manhã, bandidos puseram fogo em vários carros que estavam na rua. Também, à luz do dia, 4 pessoas jogaram uma bomba caseira nesta creche. Na região metropolitana, houve outros 3 ataques com fogo, numa sala do Centro de Assistência Social, nesta fábrica de beneficiamento de castanha de caju e num galpão de reciclagem de lixo. No interior do estado, grupos incendiaram um caminhão de lixo e parte do prédio onde funciona uma rádio em Morrinhos. Em uma semana, a polícia registrou mais de 170 ataques em 42 municípios cearenses. A Secretaria de Segurança diz que os atentados são uma reação às medidas adotadas pela recém-criada Secretaria de Administração Penitenciária. Entre elas, impedir a entrada e o uso de celulares nas prisões com medidas simples, como o fim das tomadas nas celas e acabar com a separação dos presos por facções criminosas. Hoje, de madrugada, o governo do Ceará transferiu 20 detentos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Infelizmente, a polícia prende o bandido e ele vai para dentro do presídio e ele comanda o tráfico, comanda o crime lá de dentro. E o que nós estamos fazendo é cumprindo a lei dentro dos presídios, a ordem, a disciplina, tirando comunicação. Além dos 406 agentes da Força Nacional de Segurança, 140 policiais de outros estados reforçam o patrulhamento nas ruas e as investigações. 215 suspeitos foram presos desde o começo dos ataques em série. E os reflexos ainda são sentidos nos serviços públicos e no comércio. Algumas lojas tiveram queda de 90% nas vendas. O medo e a falta de transporte afastaram as pessoas das ruas. A gente está andando muito nervosa, assim, muito tensa. Qualquer movimentação maior, a gente fica preocupada de ter mais algum ataque e ninguém anda assim tranquila, não. A Polícia Internacional está procurando 3 suspeitos de matar uma família de bolivianos dona de uma confecção no centro de São Paulo. Os corpos do casal e do filho de 8 anos estavam dentro de malas numa casa em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Um dos procurados é um parente das vítimas que tinha alugado a casa e trabalhava na oficina de costura. A família estava desaparecida desde a véspera do Natal. Em Cuiabá, bandidos invadiram uma concessionária de automóveis e roubaram 23 carros. Mas a maioria estava com pouquíssimo combustível e foi ficando pelo caminho na tentativa de fuga dos ladrões. A polícia de Mato Grosso recuperou 19 carros, prendeu 2 suspeitos e apreendeu um menor de idade. O sonho de começar o ano com a carteira assinada produziu uma cena impactante perto de Brasília. O tamanho da preocupação. Hoje você tem uma diária, um bico para fazer, amanhã você não tem. O tamanho da angústia. Fica faltando as coisas dentro de casa, né? É ruim demais. O tamanho do sonho. Comprar as coisas dos meus filhos, né? E viver melhor agora, se sair uma vaga para mim.
Que Deus ajude que saia. Quando chega o desemprego, é na primeira porta que aparece que muita gente vai bater. O anúncio foi de 300 vagas para o supermercado, que vai abrir só no mês que vem, no Itapuã, Distrito Federal, a 23 quilômetros de Brasília. Foi o bastante para os moradores fazerem uma fila que só o Globocop conseguiu acompanhar. De baixo não dava para ver onde acabava. Gente com bebê no colo, sombrinha, banquinho que trouxe de casa. Teve quem passou a noite na fila. De ontem, 4 horas da tarde. Estou aqui. Esperança, é a última que morre. Vagas disputadas na base da paciência, resistência e gentileza. Pega uma maçãzinha. O supermercado quis de alguma forma aliviar o desconforto dos candidatos. Distribuindo maçã, biscoito e água. A procura superou todas as previsões da loja. Até o meio da tarde, 15 mil candidatos já tinham deixado o currículo aqui, segundo o gerente. É como se 1 a cada 5 moradores da cidade tivesse saído de casa hoje para bater nessa porta. A previsão de 16 horas, nós vamos esticá-la até a hora que tiver gente entregando. Nós vamos ficar recebendo, depois a gente vai valorizar o povo. Esperança para Juliana, que não consegue entrar no mercado de trabalho. 3 anos tentando. Entrego currículo para todo quanto é lado aí, mas até hoje não me chamaram nem para entrevista. Na longa espera, alguns já imaginam o que fazer caso pinte um trabalho novo. Pagar as dívidas, né? Tá dando nem para sonhar outras coisas ainda. Não, no momento é isso mesmo. De janeiro a novembro do ano passado, o Distrito Federal abriu 21 mil vagas de emprego com carteira assinada. No Brasil foram criadas 858 mil vagas. O país tem 12 milhões de desempregados, segundo o IBGE. É por isso que tem gente topando tudo. Qualquer área eu tô pegando. Qualquer uma. Só quero trabalhar. Esperança é o que faz o Fabrício persistir, mesmo há 4 anos desempregado. Sol, o cansaço, né? E isso é o de menos. Nessas horas não tem muito o que escolher, não. O que dá para sonhar em 2019 com a carteira assinada? É a vinda de um filho aí, né? Então, carteira assinada fica mais fácil, né? Tomara que consiga, viu? Obrigado. O período de chuvas de verão já mostrou nesse comecinho de ano algumas consequências de um hábito muito ruim no nosso país, o de abandonar o lixo nas ruas. A água, já misturada ao esgoto, ganha outra companhia nada nobre nessa época do ano. Um manto de lixo e garrafas cobriu trechos do Rio Pinheiros, como acontece toda vez que a chuvarada varre para o leito dos rios a irresponsabilidade que se vê nas ruas. Papel, plástico, tudo é descartado no chão, mesmo quando tem lixeira por perto. O lixo se acumula pelo país. Nas ruas de Belém, ao lado da estrada em Salvador, perto do córrego em Macapá, na praia em Maceió. Em São Paulo, sobram flagrantes e bueiros entupidos. Ainda tem muita gente que acha que tá correto, em vez de guardar o lixo para jogar numa lixeira, jogar na rua. Acho falta de educação das pessoas. Falta de consciência, na verdade. Preguiça de procurar algum lixo, sendo que tem um monte por aí. Quem passa por essa esquina, no bairro que tem um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, vê várias placas pedindo para não jogar lixo no chão. O alerta vem de um morador de rua, cansado da sujeira despejada por pedestres e por moradores do próprio bairro. Na praça jogaram um copo, garrafa, uma privada e até uma TV quebrada. Dá uma olhadinha para um lado e para o outro, não tem ninguém, vai... Às vezes para o carro e vai dispensando aí na praça. Tem uma falta de respeito com o meio ambiente. Daí veio a ideia das plaquinhas, algumas com uma mensagem dura, outras mais delicadas, sempre perto de uma lixeira que ele instalou. Esses dias foi uma moça, eu falei, ela olhou para a lixeira e pegou o papel do doce que ela estava comendo e jogou no chão. Dei a volta, fui lá, passei por ela, peguei e coloquei lá na lixeira. Ivan é catador. De lata em lata, consegue cerca de R$600 por mês e investe parte do tempo no entorno. Ele transformou tábuas em mesa de ping-pong. A cadeirinha de carro virou balanço para as crianças que passam pelo bairro. Um esforço reconhecido por parte da vizinhança. Tô trazendo roupa pra ele, o cara mudou a praça, né, velho? Vai dar uma força pra ele aí. Quando olha no espelho, Ivan, o homem que vive do lixo, hoje vê orgulho. O mínimo que eu posso fazer é de cuidar, né? Até que não sabe o meu nome, mas já me vê, já me enxerga, já me enxergou. Que exemplo de cidadão, né? Muito Hora da bom. previsão do tempo, vamos lá para São Paulo falar com a Maju Coutinho para saber para onde valem os alertas de chuva amanhã. Tem alerta de chuva, hein? Boa noite, Maju.
Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Tem sim, viu? Os alertas, Renata, valem principalmente para o sul do Rio Grande do Sul, onde já choveu demais hoje. Foi um dia de alagamentos, ventania em várias cidades da fronteira. No Alegrete, uma árvore caiu sobre uma casa e matou o agricultor que morava na casa. E amanhã a situação é delicada, pois a previsão é de mais chuva volumosa, acompanhada daquele pacotão, raios, rajadas e granizo. Alegrete e Uruguaiana estão na mira desse aguaceiro. Sobra chuva também para outras áreas do sul do país, incluindo Porto Alegre, Florianópolis, Foz do Iguaçu, e essa chuva vai atingindo também o sul lá de Mato Grosso do Sul. Tem uma combinação explosiva na área, né? Que no Paraguai tem esse sistema aqui conhecido como a Baixa do Chaco, que vai girar no sentido horário, levantar o ar e assim formar as nuvens de chuva que recebem reforço da umidade que vem lá da região norte. Por isso, fique bem atento aos avisos da Defesa Civil do seu estado. Repito aqui, se você enviar o número do seu CEP para o SMS 40199, pode receber os alertas de temporais, é de graça e vale do sul ao norte do país, onde aqui, esse aglomerado de nuvens carregadas, a Zecite, pode descarregar muita água em áreas do Amapá, do Pará e também em parte aqui do norte e do nordeste. Nas outras regiões, a combinação de calor e umidade provoca as pancadas isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, pois podem ser fortes. Só no litoral do Rio, que a previsão é, Renata, de sol sem sombra de chuva. Sol e mais calor, né, Maju? E as temperaturas? Vamos lá, falar de calor, máximas entre 29 e 30 graus em Belém, Macapá, São Luís, Teresina e Fortaleza, onde pode chover bastante. Em Porto Alegre e Florianópolis deve fazer 33 graus e também pode rolar uma chuva considerável que merece aí a atenção. 32 de máxima em Curitiba, Brasília e Salvador e 31 em São Paulo. Chuvica ligeirinha na capital baiana e pancada isolada em Curitiba, São Paulo e Brasília. E o Rio, mais uma vez, deve escapar da chuva, mas não deve se livrar do calorão, não, Renata? 39 graus para você aí na cidade maravilhosamente quente, né? Fervendo. Que delícia. Beijo, Maju. Até amanhã. Bonner. Delícia. O Serviço Geológico do Brasil está tentando descobrir por que um bairro de Maceió está afundando. Esse fenômeno ameaça mais de 2.000 imóveis. O bairro do Pinheiro, em Maceió, tem cerca de 19 mil moradores. Há quase um ano, eles sofrem com o aparecimento de rachaduras nas ruas e dentro das casas. O problema começou em fevereiro do ano passado, após uma forte chuva, e piorou em março, com um terremoto de 2,5 na escala Richter. Desde o tremor que teve, a gente vem acompanhando como é que estão essas rachaduras, né? E tem assustado porque gradativamente ela está aumentando. Nesta casa, as rachaduras estão por todos os lados. No quintal, um grande buraco se abriu. A Defesa Civil instalou réguas como essa para monitorar as rachaduras. Metade da casa está afundando, já são 4 centímetros. É o que dá para ver nessa parede. Eu não tenho como sair daqui, eu vou pagar o aluguel. Eu não disponibilizo dessa situação. É muito difícil. Segundo a Defesa Civil, as rachaduras atingem mais de 2.000 imóveis. Com medo, muitos moradores deixaram as suas casas. Foi o que aconteceu nesse conjunto habitacional que hoje está abandonado. Muitas não têm para onde ir. Muitas precisam ir para casa de famílias, morar de favor. E é muito triste ver essa situação. O Serviço Geológico do Brasil investiga o que pode estar fazendo o bairro afundar, provocando as rachaduras. Mas pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte já apontam algumas hipóteses, como a exploração de sal na região, o surgimento de uma dolina, um fenômeno geológico que ocorre quando parte do solo cede, formando uma cratera, ou até mesmo a localização do bairro numa área tectonicamente ativa. Nós estamos falando de um bairro que tem muitos milhares de habitantes, então toda a cautela aí é pouca. Então o que a gente recomenda é que todas as hipóteses e outras mais que sejam identificadas pelo grupo seja investigada a fundo. O governo federal reconheceu a situação de emergência decretada pela prefeitura. A Defesa Civil começou a cadastrar os moradores
e aguarda a liberação de recursos para dar assistência. Até que se saia os estudos, a gente possa, paulatinamente, ir tirando as famílias, que é o plano de contingência de ir retirando aquelas pessoas que foram afetadas. Medo é a sensação mais forte que acontece, que existe entre nós. O medo, a angústia. Eu tenho uma criança de 10 anos e eu vejo minha filha circular aqui dentro. É muito difícil. A seguir, as diferenças entre a Previdência hoje e a que vai ser proposta pela equipe econômica do governo. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos provoca uma nova polêmica ao falar sobre escolas, ciência e igreja. Pessoal, eu acabei de acordar e dar uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro e posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele eu estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800 todo mês. Quero mostrar até para vocês aqui na frente do meu computador. Olha só pessoal. Se você também quer aprender como fazer isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Vamos comemorar! Hoje, depois do Jornal Nacional, Gabriel corre o risco de perder luz para sempre. O 7º Guardião. Em seguida. Você sabe que esse tempo que a gente ficou longe, eu consegui te ver melhor. Você é a maior cantora do Brasil. Você é muito bonita. Feliz. E logo depois. Éder, eu quero te ver. Se você escolher o boxe, eu preciso saber como vai ser. 10 segundos para vencer. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, se envolveu em mais uma polêmica. Depois de dizer que os atuais moldes do Enem podem atrapalhar as famílias e de designar cores de roupas para meninos e meninas, Damares Alves apareceu num vídeo em que fala sobre ciência, igreja e educação. O vídeo não tem indicação de quando foi gravado. Nele, Damares Alves diz que a igreja evangélica perdeu espaço nas escolas para a ciência. A igreja evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos, quando nós não fomos ocupar a ciência. A igreja evangélica deixou a ciência para lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta desta área. A teoria da evolução citada pela ministra é reconhecida mundialmente e trata do desenvolvimento da vida na Terra. Pela teoria, a partir de ancestrais comuns, os seres humanos e outros tipos de vida sofrem mudanças evolutivas de uma geração para outra. A declaração da ministra Damares Alves ganhou destaque nas redes sociais e chamou a atenção de cientistas e educadores. Essa diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e professora de Biociências da USP alertou para o risco de se misturar ciência com religião. A ciência tem um método e ela utiliza desse método, chamado método científico, para mostrar, para validar essas teorias ou não. E existem muitas evidências a favor da teoria da evolução. E eu acho que a gente, como eu falei anteriormente, a gente não pode misturar as coisas. A gente não pode misturar fé com ciência. Esse professor de educação da UNB também criticou a declaração da ministra. Ninguém deixou de ser cristão porque as escolas ensinam ciência. É nosso dever na educação transmitir os conhecimentos que são gerados pela humanidade, que vão evoluindo. É assim que a humanidade evolui. Se o Brasil quer dar um salto para o futuro, ele não pode voltar para a Idade Média. A ministra não quis gravar entrevista.
Em nota, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos informou que a declaração ocorreu no contexto de uma exposição teológica que não tem qualquer relação com as políticas públicas que serão fomentadas por este ministério e que não há relação entre a atuação da titular desta pasta como líder religiosa e suas funções como gestora pública. A equipe econômica deve apresentar a proposta de reforma da Previdência ao presidente Jair Bolsonaro na semana que vem, com a criação de um novo regime de aposentadoria. O projeto de reforma está quase pronto. A proposta de emenda constitucional vai fixar a idade mínima de aposentadoria para os atuais trabalhadores e instituir um novo regime de contribuição, a capitalização. Hoje, a Previdência no Brasil, para o setor privado e INSS, funciona no modelo de repartição. Os trabalhadores em atividade contribuem para o pagamento dos aposentados. Traduzindo, quem contribui paga os benefícios de quem já se aposentou. O dinheiro é administrado pelo governo, que cobre o déficit, já que não pode deixar de pagar a ninguém. O rombo este ano deve chegar a 218 bilhões de reais. Esse sistema continuaria existindo com regras mais duras para a aposentadoria, que exigirão mais tempo de contribuição. Já a capitalização vai valer apenas para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho. Cada trabalhador contribui para pagar a própria aposentadoria no futuro, como já funcionam os fundos de previdência privada, uma espécie de poupança obrigatória com o dinheiro sendo investido individualmente. Especialistas dizem que o grande problema hoje do regime de repartição é o envelhecimento da população. O número de idosos em relação ao dos trabalhadores na ativa que sustentam o atual regime tende a aumentar. Por isso o governo quer a capitalização, que vai ter um período de transição, uma introdução gradual. E esse período pode ser um complicador. Como chegar à capitalização partindo do sistema atual? Quem vai pagar o chamado custo da transição? O governo ainda não deu essa resposta. Esse especialista em previdência elogia o sistema de capitalização, mas diz que o período de transição vai ser fundamental para o sucesso dele e defende um regime híbrido por um período, uma mistura de capitalização e repartição. Se a gente implantar de uma hora para outra o sistema de capitalização a ferro e fogo, a gente vai ter um problema, né? Porque alguém precisa financiar essa transição. E o financiamento dessa transição é de alguns Brasis. Eu acredito muito num regime híbrido, onde você teria um regime de repartição, tá, para as camadas que se adequariam às camadas mais pobres da sociedade e um regime de capitalização para as camadas mais altas da sociedade. O governo ainda discute a transição para o regime de capitalização. Quanto tempo será essa transição? A gente está se debruçando ainda sobre esse tema. No Chile, a capitalização, que foi um sucesso ao ser implantada na ditadura de Augusto Pinochet, hoje é criticada. Alguns aposentados ganham até menos que o salário mínimo chileno. Na prática, a poupança que fizeram, contribuindo só com parte do próprio salário, não foi suficiente. O atual governo mandou uma proposta de reforma para o Congresso e espera votá-la ainda neste semestre. Hoje, todos os trabalhadores chilenos são obrigados a depositar 10% do salário por pelo menos 20 anos para se aposentar. E não há qualquer contribuição dos empregadores e do Estado à Previdência. A reforma do governo chileno prevê que as empresas passem a recolher outros 4%, elevando a contribuição total para 14%. Ao elogiar a capitalização, esse especialista diz que o Brasil precisa ter cuidados. É um sistema que se provou eficiente em outros lugares do mundo, mas que traz consigo alguns desafios. É necessário que as contribuições dos segurados sejam muito bem calculadas para garantir um nível de aposentadoria adequado no futuro. Também é preciso se pensar em um tempo de transição entre o sistema de repartição simples e capitalização, para que os atuais aposentados tenham seus direitos assegurados. A nova proposta de reforma da Previdência já está enfrentando algumas resistências. Militares, por exemplo, querem ficar de fora das mudanças. O presidente chegou pelo Lago Paranoá numa lancha da Marinha para a cerimônia. O almirante de esquadra, Ilques Barbosa Júnior, assumiu o comando da Marinha. Jair Bolsonaro não discursou.
ouviu o ministro da Defesa ressaltar a necessidade de tratamento diferenciado para os militares no sistema de aposentadorias. Fernando Azevedo e Silva falou elogiando o comandante que saiu. Diante das discussões sobre a reforma do sistema de proteção social dos militares, foi incansável no esforço de comunicar as peculiaridades da nossa profissão, que a diferencio das demais, fundamentando a necessidade de um regime diferenciado, visando assegurar o adequado amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes. Depois da cerimônia, o novo comandante da Marinha reiterou a defesa do regime diferenciado para militares. A posição da Marinha é a posição do ministro da Defesa. Nós não temos previdência, nós temos proteção social dos militares. É impróprio mencionar a palavra previdência, do ponto de vista técnico, o que significa isso. Nós descontamos na ativa, na reserva e reformados. Militares da ativa e da reserva contribuem com 11%. O governo avalia também passar a recolher contribuição de 11% sobre a pensão paga a viúvas de militares e aumentar o tempo de serviço dos militares de 30 para 35 anos com regras de transição. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, essas mudanças não dependem de emenda à Constituição. Deverão ser feitas por projeto de lei que exige menos votos para aprovação. E Previdência estava mesmo na agenda do presidente. À tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, vieram aqui ao Palácio do Planalto entregar o texto de uma medida provisória, já batizada de Medida Antifraude. É um instrumento para combater especialmente a concessão indevida de benefícios. Há pelo menos 2 milhões de benefícios sob suspeita. Com esse pente fino, a equipe econômica entende que o governo estará fazendo o dever de casa para então tocar a reforma da Previdência. Há necessidade de se fazer uma espécie de mutirão para que nós zeremos esse estoque e isso por si só, que estão sendo pagos, pode significar nesse aspecto, que são 18 ou 19 ações diferentes, é o exemplo que eu estou dando, né, uma economia significativa, até porque há relatórios de ações que já foram feitas anteriormente, inclusive convalidados pelo Tribunal de Contas da União, que demonstram que há uma incidência de 16% a 30% de fraude nesse tipo de benefício. No mercado financeiro, os investidores reagiram bem às novas informações sobre a condução da reforma da Previdência pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O principal indicador da Bolsa de Valores brasileira subiu 1,72% e bateu um novo recorde de pontos. O dólar comercial caiu e fechou a R$ 3,68, o menor valor desde outubro do ano passado. O cenário externo também colaborou para o dia positivo no mercado. Governos de estados brasileiros que se endividaram demais e que foram beneficiados com a renegociação dessas dívidas, agora estão recorrendo à justiça para deixar de pagar parcelas de empréstimos com a União. De 1997 a 1998, a União renegociou a dívida dos estados em 30 anos a juros subsidiados. Elas somavam 100 bilhões de reais na época. De lá para cá, foram feitas mudanças para aliviar o peso da dívida sobre os estados. Até que em 2016, depois de uma longa e tensa negociação, foi aprovada uma nova lei de refinanciamento da dívida dos estados com o governo federal. Por pressão dos estados e com o aval do Congresso, a União aceitou um novo alongamento das dívidas para 20 anos. O Rio de Janeiro, em situação financeira mais grave, entrou no regime diferenciado de recuperação fiscal em setembro de 2017. Ganhou carência de 3 anos para pagar a dívida, o que até aqui custou ao governo federal 24 bilhões de reais. Nos últimos 3 anos, de acordo com o Tesouro Nacional, só por conta das renegociações, a União deixou de receber mais de 106 bilhões de reais. A estimativa da equipe econômica é que até 2022 o socorro aos estados custe outros 154 bilhões de reais. Liminares obtidas pelos estados na Justiça podem obrigar o governo federal a fazer um esforço de caixa ainda maior e em valores imprevisíveis.
Em agosto de 2017, o Rio Grande do Sul conseguiu liminar no Supremo que impede a União de bloquear recursos do Estado para cobrar a dívida não paga. O bloqueio estava previsto no contrato. De lá para cá, o Rio Grande do Sul não pagou mais de 8 bilhões de reais. Minas Gerais também obteve liminar com decisão semelhante em março do ano passado e deixou de pagar quase 9 bilhões de reais ao governo federal nos últimos 10 meses. Uma outra liminar obtida no Supremo no dia 4 de janeiro proibiu o governo federal de bloquear 443 milhões de reais de Minas Gerais. Rondônia é outro estado que passou 4 anos sem pagar a dívida, mas retomou o pagamento em setembro do ano passado em parcelas menores. Além da perda de receita, as liminares trazem outro prejuízo na visão da equipe econômica. Servem como válvula de escape para os estados adiarem os ajustes necessários, desrespeitando os limites de gastos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Há mais de um ano, Minas Gerais e Rio Grande do Sul negociam com o governo federal aderir ao regime de recuperação fiscal nos moldes adotados pelo Rio de Janeiro, mas até agora não aceitaram as contrapartidas do acordo. O Rio foi obrigado a adotar um regime duro para organizar as contas. Assumiu o compromisso de estabelecer um teto para os gastos públicos, de elevar a contribuição previdenciária dos servidores e de privatizar estatais. Este economista diz que liminares são prêmios para o mal pagador. Cria um incentivo perverso, né? Você tem 2 estados. Um que é um mal pagador, busca suspensão dos seus pagamentos junto à União via judiciário, e outro que é um bom pagador, que faz o dever de casa, a dura lição do ajuste fiscal, que não é fácil em nenhum lugar, mas é uma dever de casa necessária, é um ajuste necessário. O bom pagador não tem nenhum incentivo, nenhum prêmio por fazer isso. Já o mal pagador, que busca o caminho fácil via judiciário, acaba tendo o benefício da suspensão da dívida sem o custo político de fazer o ajuste fiscal no seu estado. O total da dívida dos 26 estados e Distrito Federal com a União é hoje de 557 bilhões de reais. A seguir, anúncios de produtos por preços baixíssimos fazem vítimas nas redes sociais. Morre o padre Quevedo, que se dedicou à parapsicologia. A justiça acolhe denúncia contra o médium João de Deus. Pessoal, eu acabei de acordar e dá uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Você sai de carro zero com R$2.019 de entrada e descontos de 5, 11 e até 19 mil reais. E mais, toda a linha sem nada de juros. Passe na concessionária ou acesse o site e aproveite. A vida é assim, de Chevrolet em Chevrolet. Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Eu sou uma cantora de verdade. Conhece? Sabe como é? Você não vai longe não, garota. Só perde chinelo. Você me respeita, você dobra a tua língua pra falar comigo, hein? Vamos fazer um programa na TV. Eu e o Jair Rodrigues, sabe? Diretores da TV estão querendo trazer uma dupla do Rio de Janeiro para dar uma repaginada no programa. Que dupla do Rio? Miele Bosco. Que? Hoje, depois de O Sétimo Guardião. Você sabe que esse tempo que a gente ficou longe, eu consegui te ver melhor. Você é a maior cantora do Brasil. Segundo capítulo de Elis. Você é muito bonita. Você talvez já tenha visto na internet algum produto sendo vendido por um preço extremamente baixo. E se você achou mesmo estranho, pode ter escapado de um golpe que tem sido aplicado nas redes sociais.
Tudo o que o usuário pesquisa e curte, a rede social registra. Foi assim que a Fernanda, que adora desenhar, começou a receber ofertas tentadoras e resolveu comprar uma caixa de lápis de cor. Tinha várias coisas que eu compraria, mas eu pensei, vou comprar um item só para testar. Paguei $1,13 com frete grátis. Só que o valor da fatura veio bem diferente. Cobraram por 91 itens. E aí, qual foi minha surpresa? Quando no meu cartão de crédito aparece quase R$500, né? Apareceu de imediato $109. Hoje já está aparecendo $111. Se nas redes sociais muitos consumidores se tornam vítimas, é também nas redes sociais que muitos deles denunciam fraudes e compras frustradas. O problema é que até que isso aconteça, muita gente vai perdendo dinheiro, enquanto lojas virtuais desonestas seguem faturando. E no mundo inteiro. Nos comentários em vários idiomas, a revolta e o alerta de quem já se sentiu vítima. De vendedores com nomes diferentes que usam páginas praticamente idênticas. Foi justamente nessa que caí. Estou desesperada, escreveu uma consumidora. Ela comprou 2 brinquedos por menos de $6. Está sendo cobrada em mais de R$600 pela compra de 96 itens. Para essa especialista em direito digital, quando as lojas virtuais são internacionais, mas as vendas afetam consumidores de várias partes do Brasil, denúncias podem ser feitas ao Ministério Público Federal, porque o PROCON não pode atuar. E a plataforma que abriga consumidores e anunciantes precisa agir com mais rapidez. Prontidão para ser diligente em remover um anúncio de alguém que possa estar lesando consumidores dentro da internet é essencial até para que a plataforma não seja responsabilizada também. As redes sociais têm ferramentas para que, além dos comentários, o internauta denuncie anunciantes suspeitos. E antes de comprar, é importante avaliar a reputação do vendedor, ver se ele tem boas notas, não tem reclamações. Esse especialista em comércio eletrônico lembra, é sempre melhor ser um consumidor desconfiado. Milagres com preços e ofertas muito baixas, oferecidas pela internet, pelos sites, principalmente em redes sociais, não existem. São golpes, são ciladas, muitas vezes empresas que são criminosas ou grupos criminosos tentando vender para o consumidor e capturar os dados pessoais e privados do consumidor. O Facebook e o Instagram declararam que o anunciante foi removido das 2 plataformas e que contam com a ajuda dos usuários para denunciar conteúdos que violem as regras dos sites. As empresas acusadas de golpe não responderam ao nosso contato. Morreu hoje em Belo Horizonte, aos 88 anos, Oscar Gonzalez Quevedo, Padre Quevedo. Ele se dedicava à parapsicologia. Foi autor de 17 livros e também apresentou um quadro sobre o assunto no Fantástico. O Padre Quevedo morava há 6 anos nesta casa de apoio e de tratamento de saúde a jesuítas idosos. Ele não chegou a ser hospitalizado. Segundo a ordem dos jesuítas, Padre Quevedo morreu nessa madrugada de problemas cardíacos. O religioso espanhol que chegou ao Brasil ainda jovem é considerado um dos maiores especialistas do mundo na área de parapsicologia. O padre nasceu em Madrid em 1930 e se naturalizou brasileiro em 1960, mas nunca perdeu o sotaque carregado. Aqui está demonstrado Petro. Era formado em filosofia, teologia, humanidades clássicas e parapsicologia. Foi professor no Centro Universitário Salesiano de São Paulo e no Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Muitos dos livros que escreveu foram traduzidos para outras línguas.
No ano 2000, o padre apresentou o quadro O Caçador de Enigmas no Fantástico. Investigou relatos sobre a existência de fantasmas na Câmara Municipal de São Paulo, uma suposta casa mal-assombrada. Gravações que impostores diziam ser do além. Sempre fez questão de dizer que não queria interferir em crenças religiosas, mas sim apresentar explicações científicas para situações encaradas como fenômenos sobrenaturais. Ele se interessou por isso, não é, achando que com isso ele podia ajudar as pessoas a compreenderem melhor aquilo que estava acontecendo com elas. O conhecimento à distância, não é? Tem pessoas dizem sensíveis, não é? Que percebem que alguma pessoa está doente longe, não é algo comum, mas acontece, e outros tipos de fenômenos desse gênero, e ele então procurou cientificamente estudar esses fenômenos. Neste vídeo gravado para o Memória Globo, o padre dizia que queria apresentar seu ponto de vista como parapsicólogo. Grandes físicos premios Nobel são parapsicólogos e aceitam estes fenômenos porque estão provados cientificamente. O também jesuíta padre McDowell conheceu Quevedo em 1968, quando os dois moravam em São Paulo. Eles se encontraram anteontem, pela última vez. O padre conta que Quevedo mantinha contato com a família na Espanha, mas que dedicou a vida à religião e aos ensinamentos. Viveu para uma família mais ampla, não é? Que eram todos aqueles que podiam receber a sua ajuda, o seu apoio, a sua orientação. O médium João de Deus virou réu na Justiça de Goiás por abusos sexuais. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, titular da comarca de Abadiânia, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público em 28 de dezembro. Agora, João de Deus passa a ser réu por 2 tipos de crimes: violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. O Ministério Público relatou essa denúncia com depoimentos robustos, fortes e contundentes. Isso certamente levou à decisão do Poder Judiciário nesse sentido. A Justiça também bloqueou 50 milhões de reais em contas e imóveis do médium. O dinheiro será usado para a reparação por danos morais das vítimas, caso João de Deus seja condenado. Os promotores continuam ouvindo mulheres e preparam mais uma denúncia contra o médium por crimes sexuais, que deve ser entregue sexta-feira. Hoje, a Polícia Civil de Goiás foi ao complexo prisional em Aparecida de Goiânia para interrogar mais uma vez João de Deus. O médium foi questionado sobre as armas, as pedras e o dinheiro apreendidos nos imóveis dele. O interrogatório do médium durou 2 horas. Segundo os investigadores, João de Deus respondeu todas as perguntas, mas o teor do depoimento não foi divulgado. A Polícia Civil de Goiás pretende concluir o inquérito sobre a posse ilegal de armas até amanhã e encaminhar o inquérito para o Ministério Público. A defesa de João de Deus declarou que a decisão é provisória e que está serena e confiante na justiça. A seguir, o regime de Nicolás Maduro é acusado de torturar militares na Venezuela. A adolescente saudita que quer estudar ganha status de refugiada. Pessoal, eu acabei de acordar e dar uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Mas por trás de cada gota existe um mundo de água. São nascentes, rios, reservatórios que precisam ser preservados para garantir o abastecimento mesmo quando não chove. Nós podemos ajudar a cuidar das reservas de água, evitando desperdício dentro de casa. É só não esquecer a torneira aberta, encurtar o banho, utilizar água de reuso e consertar vazamentos. Está ao alcance das nossas mãos. Globo Natureza. Cuidar é da nossa natureza. Oferecimento Natura. Novo todo dia lima e flor de laranjeira. Eu vou dar a academia como garantia para o banco. Vou pagar o que for até o Doga voltar para casa. Mas e o torneio da semana que vem?
Nós não temos lutador para ganhar. Eu ganhei minha primeira luta, Ciro. Você vai largar os estudos, não vai? Não, eu vou trancar a matrícula. É o tempo do Douglas se recuperar. Cadeira, eu quero te ver. Se você escolheu o boxe, eu preciso saber como vai ser. Hoje, depois da minissérie Elis, o segundo episódio de 10 segundos para vencer. Médicos confirmaram o diagnóstico de catapora em 4 crianças e uma mulher que vieram da Venezuela e hoje vivem em 3 abrigos para imigrantes em Boa Vista, Roraima. Equipes de imunização já começaram a vacinar crianças e mulheres grávidas nesses locais. No ano passado, Boa Vista registrou 5 surtos de catapora em abrigos para venezuelanos. Grupos de direitos humanos acusaram as forças de segurança da Venezuela de prender e torturar dezenas de pessoas, civis e militares, acusadas de conspirar contra o regime de Nicolás Maduro. Ele assume o segundo mandato presidencial amanhã. Iríamos todos a eleições. Numa entrevista coletiva no Palácio Miraflores, o presidente Nicolás Maduro afirmou que venceu as eleições por uma ampla margem de votos e disse que a democracia venezuelana é pujante, popular e impecável. Ao falar da relação com os Estados Unidos, pediu o fim do que chamou de política americana para desestabilizar a Venezuela e toda a América do Sul. Os planos conspiratórios serão derrotados por bem ou por mal, ameaçou. Por las buenas ou por las malas. Um relatório de 2 grupos de defesa dos direitos humanos revelou que as ameaças de Maduro não ficam só nas palavras. O documento das organizações Human Rights Watch, baseada aqui nos Estados Unidos, e Foro Penal da Venezuela, denunciou que o governo venezuelano persegue, prende e tortura opositores e seus familiares. As vítimas são civis e militares acusados de conspirar para derrubar o governo. A autora do relatório, Tamara Taraciuk, disse que pelo menos 32 presos foram torturados desde 2014. Os abusos são casos de espancamentos brutais, asfixia, choques elétricos e ameaças de morte. No fim de semana, 13 integrantes do chamado Grupo de Lima, incluindo o Brasil, aprovaram uma declaração que questiona a legitimidade da reeleição de Maduro. O texto pede que o presidente entregue o poder à Assembleia Nacional, controlada pela oposição, para que novas eleições sejam convocadas. Na véspera da posse para o segundo mandato, Maduro criticou a declaração. Disse que se tratava de uma tentativa de golpe apoiada pelos Estados Unidos. O mandato que ele quer começar amanhã não tem nenhuma legitimidade a nível internacional. E isso é porque as eleições do ano passado não foram livres, não foram justas. A Venezuela atravessa a pior crise da história do país, com inflação de 1 milhão% e escassez de alimentos e remédios. 49 imigrantes que estavam em navios de resgate alemães há quase um mês desembarcaram hoje em Malta. Houve um acordo para distribuir o grupo e outros 249 imigrantes que tinham sido acolhidos antes. Alemanha, França, Holanda, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Romênia concordaram em receber os imigrantes. Malta vai manter 78 deles e 44 vão ser mandados de volta para os países de origem. Não surtiu muito efeito a tentativa do presidente Donald Trump de convencer a população americana e principalmente os parlamentares a aprovarem a construção de um muro na fronteira com o México. No Salão Oval da Casa Branca, o presidente tentou convencer o público de que existe uma crise na fronteira com o México. Segundo ele, a região é ponto de entrada de drogas e criminosos.
Donald Trump afirmou que o país precisa se proteger e que o muro é essencial para isso. A resposta da oposição veio em seguida. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disseram que o presidente precisa parar de amedrontar os americanos e de pedir verbas para um muro que ele afirmou várias vezes que seria pago pelo México. Trump quer quase 6 bilhões de dólares para a construção. Os democratas não concordam. Por causa do impasse, o orçamento federal não foi aprovado. E setores do governo estão paralisados há 19 dias. No discurso, Trump disse que a situação poderia ser resolvida numa reunião de 45 minutos. Mas hoje o presidente abandonou o encontro que ele mesmo marcou para negociar com líderes parlamentares da oposição. Tudo porque eles voltaram a dizer que não concordam com a construção do muro. Nas redes sociais, Trump afirmou que a reunião foi uma total perda de tempo. Mas o líder da oposição no Senado, Chuck Schumer, disse que foi mais um chilique, porque ele não conseguiu o que queria. Amanhã, Donald Trump vai visitar a região da fronteira com o México. O mercado de ações recebeu com otimismo o fim da rodada de negociações comerciais entre China e Estados Unidos em Pequim. A conclusão do encontro de 3 dias entre os representantes dos países não foi divulgada. A expectativa de que tenham chegado a um acordo que evite uma guerra comercial fez as principais bolsas subirem na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. A Organização das Nações Unidas concedeu o status de refugiada à jovem saudita que fugiu da família porque queria estudar. Logo depois que aquela moça árabe de calça jeans e camiseta foi resgatada por um representante da ONU e abandonou a barricada que havia feito no hotel, começaram as negociações. Um diplomata da Arábia Saudita reclamou com o chefe da polícia tailandesa. Deveriam ter tirado o celular dela em vez do passaporte. Sim, a liberdade de expressão conquistada na marra foi a salvação de Rahaf. Foi pelas redes sociais que ela comoveu o mundo ao dizer que se voltasse para a Arábia Saudita, poderia ser morta pela família. O chefe da polícia de imigração tailandesa afirmou que o caso de Rahaf deveria ser resolvido entre os parentes e não entre governos. Quando o pai e o irmão mais velho de Rahaf chegaram à Tailândia, no entanto, ela não quis nem se encontrar com eles. Com sauditas e tailandeses fora do caso, o futuro de Rahaf Mohammed Al-Qunun está agora apenas nas mãos das Nações Unidas. E hoje os representantes da ONU conseguiram avançar justamente na direção em que Rahaf queria antes de toda essa confusão. A Austrália informou que pode dar asilo a Rahaf. Mas o ministro do Interior, Peter Dutton, disse que vai ser preciso primeiro confirmar a veracidade da ameaça de morte que ela afirma sofrer. O ministro informou que Rahaf vai ser tratada exatamente como os outros refugiados que chegam à Austrália. Enquanto espera, a jovem saudita voltou às redes sociais. Postou uma foto em que aparece com um sorriso discreto, dizendo que agora está feliz. No norte do Brasil, as aulas de 2019 já começaram para alguns alunos. O regime de águas do rio é que dita o calendário escolar. A buzina avisa. O transporte chegou. A rotina de quem vive às margens dos rios na Amazônia é essa. Para estudar, só se for de barco. É ali mesmo, no balançar do rio, que se faz o dever. Para cerca de 2.000 alunos de Manaus, o ano letivo já começou. As aulas dos estudantes ribeirinhos precisam obedecer a um calendário diferente, comandado pela subida e descida dos rios. Manaus é banhada pelo Rio Negro. De dezembro a junho, o nível do rio sobe e a partir de julho, ele começa a descer. A diferença entre os níveis máximo e mínimo pode chegar a 16 metros. Para acompanhar o ritmo das águas, as aulas começam em janeiro e só param em outubro, quando o rio já está muito seco e já não dá para transportar os alunos de casa até a escola.
E para garantir os 200 dias letivos exigidos por lei, nada de recesso no meio do ano. Os alunos também precisam ter aulas durante alguns sábados. Quando um mês tem 5 sábados, nós trabalhamos 3 sábados. Quando no mês tem 4 sábados, nós trabalhamos 2 sábados. Minha amiga chegou. Depois de 16 anos em escolas ribeirinhas, a professora Neida já se acostumou com as férias desencontradas. Não tem como eu me encontrar com minhas colegas, outras professoras, porque elas estão trabalhando. Mas a gente arranja um jeitinho para se juntar, porque quando elas estão de férias, eu estou trabalhando. Mas a gente sempre arranja um jeito para se encontrar. Para fazer esse calendário funcionar, pais e professores precisam trabalhar juntos. A gente faz uma jornada pedagógica com os professores e os pais já são conscientizados que o início do ano e as matrículas são no mês de janeiro. Então as nossas escolas já ficam preparadas, 29 escolas, para receber tanto alunos quanto professores. E o que acham os alunos? Acho bacana. Eu curto estudar cedo. É bom, né? Aqui estudar aqui cedo porque ficar longe da escola não é muito legal também, é bom. Na Amazônia, a educação precisa abrir caminho pelos rios. A seguir, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Pessoal, eu acabei de acordar e dá uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Aquecer a economia da cidade e fazer o seu IPTU render mais. Investimos mais de 80 milhões de reais para reformar e ampliar as nossas escolas e creches. Valorizamos os professores da educação infantil com plano de carreira e aumento salarial. No programa Escola Integrada, atendemos 55 mil alunos, aprendendo 9 horas por dia. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Pague seu IPTU até 21 de janeiro e ganhe 5% de desconto no pagamento de 2 ou mais parcelas. Você faz a sua parte e a Prefeitura cumpre a sua obrigação de colocar a cidade funcionando de verdade. Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. Gabriel não pode contar para Luz, porque precisa tanto se afastar dela. Você prometeu me amar, você prometeu casar comigo e agora você tá me abandonando. Não é nada disso. Você é um não é falso. nada disso, eu não sou falso, você sabe disso. E corre o risco de perdê-la para sempre. Ela ficou sem explicação nenhuma. Ficou lá, mal, chorando, devastada. Até porque não tinha como falar, não é? Depois de tudo que vocês me contaram, o que eu ia dizer? Daqui a pouco, o 7º Guardião. O artilheiro do último Brasileirão chegou ao Rio de Janeiro para assinar contrato. O atacante Gabriel, da Inter de Milão, da Itália, o Gabigol, estava emprestado ao Santos e vai jogar no Flamengo até o fim desse ano. E o rubro-negro também fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, mais de 63 milhões de reais pelo uruguaio de Arrascaeta. Ele era do Cruzeiro, agora vai jogar pelo Flamengo, Renato. O Jornal Nacional termina aqui. Depois da minissérie 10 Segundos para Vencer, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Pessoal, eu acabei de acordar e dá uma olhada em quantas vendas eu fiz até agora. Mais de 3 mil reais só nessa madrugada. Se você quer saber como que eu faço para ganhar dinheiro online até dormindo, clica no link na descrição desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro e posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele eu estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800 todo mês. Quero mostrar até para vocês aqui na frente do meu computador. Olha só pessoal. Se você também quer aprender como fazer isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade.